o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, viver amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, foi morto sim naquela cruz, voltará, aleluia, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Erga sua voz, igreja, e declare glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, no capítulo 4.
Por favor, você membro da igreja, dê uma olhada no boletim informativo da igreja. Tem avisos aí importantes para você. Não deixe de ler o boletim e se informar. Nós destacamos aqui os eventos mais próximos, mas existem outros aí para tomar conhecimento e participar. Lucas capítulo 4. Diz assim a palavra: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Deus abençoe essa palavra, querida. Aplique no nosso coração. Amém? O texto que nós acabamos de ler é um texto que ele aparece no Evangelho de Mateus, aparece no Evangelho de Marcos e em Lucas, como acabamos de ler. Isso mostra para nós a importância desse texto e dos ensinamentos desse texto para a nossa vida. Não é por acaso que esse mesmo episódio é narrado nos outros evangelhos. É porque é da vontade clara de Deus que nós, como igreja, estejamos assimilando a mensagem desse texto, desse episódio. É claro que seria também importante, de igual forma, se estivesse apenas no Evangelho. Mas o fato de ser repetido nos outros Evangelhos, sem dúvida nenhuma, aponta para a importância desse texto para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida. Jesus está aqui no começo do seu ministério. Os Evangelhos, eles nos ensinam sobre a vida de Jesus, seu nascimento, o seu crescimento, o seu ministério terreno, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está aqui no início do seu ministério. O texto, conforme você vê no versículo 1, nos informa que Jesus voltou do Jordão. O outro evangelista, Mateus, ele faz uma conexão muito clara com o que aconteceu no Jordão e com o que vem agora acontecer com Jesus, agora no deserto. O que aconteceu com Jesus no Jordão? Segundo Mateus, ele foi batizado no Jordão. E se você depois tiver condição, confira lá em Mateus, que você vai ver que no final do capítulo 3, você tem a informação de que Deus se manifestou de uma forma especial como Pai na vida de Jesus, naquele momento do batismo. Então, Jesus é batizado
E a Bíblia diz que uma voz do céu, a voz de Deus, vem a Jesus dizendo a ele: você é meu filho amado. Ou, em outras palavras, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Assim termina a narrativa do batismo. E em seguida o Evangelho informa que Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito. Agora, Lucas capítulo 4, versículo 1, você confere. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus sai do Jordão, da região do Rio Jordão, onde foi batizado, e agora é conduzido para o deserto. E o texto diz que durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Então esse texto, de modo geral, ele mostra para nós a tentação de Jesus, como em nenhum outro momento nos evangelhos. Esse texto mostra para nós o caráter de Jesus, o caráter humano e o caráter divino de Jesus. Esse é um ponto teológico, doutrinário, que sustenta a nossa fé. O nosso Senhor Jesus é totalmente Deus. O nosso Senhor Jesus é totalmente homem. E não me peça para explicar isso, porque isso faz parte da fé. Dos assuntos em que nós aceitamos pela fé. Não tem explicação física, química, biológica, não tem. Assim como também não tem a Trindade. Esse é um assunto do domínio da fé, como temos tantos outros. Embora seja um assunto no campo da fé, é muito claro, principalmente nos evangelhos, que o nosso Senhor Jesus é absolutamente, totalmente homem e totalmente Deus. E esse texto revela para nós as duas naturezas de Jesus. Esse é um ponto fundamental. Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é totalmente Deus, divino, e totalmente homem. Essa é uma lição teológica, e nós poderíamos ficar aqui conversando sobre ela. Ela é importante para a vida da igreja demais. Mas eu não queria focalizar isso hoje com você. Apenas destacar para você a importância desse texto, nesse aspecto teológico para a fé da igreja. Esse é um ponto da nossa fé, um ponto inegociável. Jesus, meu amado irmão, presta atenção nisso, não é menor do que Deus. A Bíblia Sagrada revela que ele é totalmente Deus. Ele não é maior do que o Espírito, ele é igual ao Espírito, igual ao Pai em poder. Amém? Essa é uma verdade que você não pode negociar. Se baterem na sua porta ensinando outra coisa, agradeça a pessoa, tá? E despede ela em paz. Amém? Os irmãos entenderam? Não perca tempo. Agradeça a pessoa e diz para ela que você já está em Cristo. E se você quiser ir além, convide ela para orar. E você vai perceber que ela vai embora rápido. Amém? De novo? O que eu quero mostrar para você é que esse texto tem o propósito de nos ensinar lições muitíssimo preciosas sobre a vida cristã. Vida cristã pura e simples. Vida cristã vitoriosa. Nós olhamos para esse texto e temos aqui algumas lições muito oportunas. Hoje é um tempo em que nós vamos dedicar para pensar na nossa vida cristã. Quando nós tomarmos os elementos da ceia, nós precisamos parar um pouquinho e pensar sobre a nossa vida cristã. A ceia foi instituída para isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que é o examine-se? Como que você está caminhando na fé? Como vai a sua vida cristã? Então é um momento muito oportuno para isso. Por isso eu quero chamar a sua atenção para esse texto, não para essas verdades mais complexas aqui do campo da teologia, mas para o campo prático.
Eu quero olhar por você para esse texto e ajudar você a pensar sobre a sua vida cristã. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, que a Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que o nosso Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esse é um texto tão falado, tão lido e tão falado para nós. Vida cristã em abundância. O apóstolo Paulo, quando fala sobre essa vida, ele fala que nós somos mais que vencedores. Também em Coríntios, quando Paulo fala sobre essa vida, ele diz que em Cristo nos conduz em triunfo ou em vitória. Então a Bíblia Sagrada apresenta para nós um plano de vida com Deus que é um plano vitorioso, é um plano de uma vida bem-sucedida, é um plano de uma vida abençoada. Essa é a vontade clara de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, portanto, eu preciso hoje, ao celebrar a ceia, olhar para Deus e agradecer a Deus, porque Deus tem me feito triunfar. Deus tem me feito mais do que vencedor, e eu estou reunido aqui para celebrar esse Deus. Problemas? Ah, meu irmão, nós vamos ter enquanto nós vivermos. E não são poucos, não. E esse texto me ensina sobre isso. Que eu posso, apesar dos problemas, ter uma vida vitoriosa, triunfante e abençoada. Apesar dos problemas, eu posso, em Cristo Jesus, ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera, ter uma vida frutífera para a glória de Deus. Santa Ceia é um tempo de celebração. É um tempo em que nós paramos para agradecer a Deus, porque nós somos mais que vencedores. Enquanto o mundo nos ensina a lamentar os problemas e a ficar remoendo e murmurando, a palavra de Deus diz que nós podemos triunfar sobre eles. E fazer o nome de Deus conhecido até nas tribulações, nas lutas e na batalha. Olhe para esse texto nessa perspectiva. Em primeiro lugar, esse texto me ensina que o mesmo Espírito que levou Jesus a uma experiência de exultação, de glória, é o mesmo Espírito que levou Jesus para a provação. Soberanamente, o Espírito de Deus conduz a nossa vida. Para o momento do crescimento, para o momento em que experimentamos o cuidado paternal de Deus, para o momento em que Deus se revela a nós e nos faz sentir tão amados, para aquele momento em que Deus olha para nós e diz assim, você é um filho precioso. Esse mesmo Espírito que me faz sentir assim tantas vezes, é o mesmo Espírito que me conduz para o deserto. O deserto pode representar na Bíblia um espaço geográfico da superação, um espaço geográfico da carência, o espaço que aponta para as limitações humanas. Deserto é isso, aridez, solidão, superação. Essa é a ideia que nós temos do deserto. Então, o Espírito conduziu Jesus para um tempo de provação, para um tempo de luta, para um tempo de batalha. Porque, meu amado irmão, vida cristã é batalha. O apóstolo Paulo, quando fala sobre vida cristã, ele, em mais de um capítulo nas suas cartas, ele faz questão de ensinar isso para a igreja. Que vida cristã é batalha. Efésios capítulo 6. E o Espírito de Deus é tão enfático nisso, nessa revelação, que ele compara a vida cristã à vida de um soldado, que precisa vestir bem a sua armadura, porque ele está em constante luta, em constante batalha. E você vai ver lá em Efésios capítulo 6, todas as partes detalhadas de uma armadura. E logo no início, o apóstolo Paulo ensina ao soldado que está num campo de batalha, quem é o seu adversário? Ele diz assim, olha, a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra os principados e potestades. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar?
E o que esse texto quer nos ensinar? Aonde ou quem é o nosso inimigo? Aonde se trava, de fato, as nossas maiores batalhas? Qual é, essencialmente, a natureza da vida cristã? Sabe, querido, eu me preocupo quando eu vejo um evangelho sendo pregado por aí, em que mostra para mim apenas um lado. O lado da bonança. Mostra para mim apenas o lado bonito. E mostra para mim uma vida cristã quase que romântica, ilusória. Quando a Bíblia Sagrada é muito realista quanto a isso. Nosso Senhor Jesus, por mais de uma vez, ele deixou isso muito claro, que na nossa vida nós teríamos aflições. O apóstolo Paulo diz assim, olha, nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha. E o nosso inimigo é o diabo. Não é contra sangue e nem carne. Isso porque nós temos a tendência, meus queridos, de começar a lutar com armas erradas, começar a lutar com o inimigo errado, empregar as nossas forças e as nossas energias de uma maneira insensata. A palavra de Deus disse, olha, tome cuidado. A natureza das suas lutas, ou a natureza da sua luta não é carnal. Ela é espiritual. Escrevendo aos Gálatas, também dentro dessa visão, Paulo diz assim que há uma guerra dentro do crente, daquele que está em Cristo. A carne, ele diz, milita ou guerreia contra o Espírito. E aí o apóstolo em Gálatas, o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai descrevendo a natureza dessa batalha. E você vai perceber que é uma batalha dura. E o texto está nos dizendo aqui que, eventualmente, Deus me pode conduzir para essa batalha. O mesmo Espírito que me leva a esse sentimento de realização, de vitória, de exultação e de glória, é o mesmo Espírito que me conduz a testar as minhas limitações, com o objetivo de fortalecer a minha fé, de adestrar os meus pés e as minhas mãos para essa batalha. O texto também me aponta e me ensina sobre quais são, de fato, as minhas reais necessidades. Quais são, de fato, os meus reais desafios. O que realmente está pegando? Qual é realmente o meu problema e a minha necessidade? De novo, tantas vezes, o nosso enfoque sobre a vida é tão superficial. Muitos de nós, quem sabe entramos aqui esta noite, estamos preocupados com alguns problemas. Enquanto Deus talvez esteja nos conduzindo essa noite para a gente pensar qual é a raiz do problema. Enquanto nós nos preocupamos com os sintomas e gastamos todas as nossas energias nele, a palavra de Deus quer nos levar a pensar de uma maneira mais profunda qual é a raiz do problema. Você vai observar o texto dizendo que o diabo se aproxima de Jesus para tentá-lo. E o diabo tenta a Jesus em 3 áreas básicas. São exatamente as 3 áreas principais da nossa vida. São aonde nós travamos as maiores batalhas nossas. São exatamente nessas 3 áreas. Você poderia ficar de pé aqui e dizer, pastor, eu queria compartilhar a minha luta. E eu vou dizer para você que ela se encaixa numa dessas 3 áreas, seja ela qual for. Em primeiro lugar, você vai observar aqui que o diabo, na sua astúcia, se aproxima do Filho de Deus e lança uma dúvida. Uma dúvida naquilo que é essencial. Uma dúvida naquilo que é essencial. Que dúvida é essa?
ele se aproxima de Jesus dizendo assim: se és filho de Deus. E então, a partir daí, o diabo começa a fazer propostas tentadoras para Jesus. Mas a base da tentação está exatamente nesse ponto, que é o ponto nevrálgico. É onde a coisa pega de fato para nós. Momentos antes, a gente não sabe precisar quanto tempo, Jesus tinha tido uma experiência maravilhosa, em que Deus se manifestou e disse para ele: você é o meu filho amado, eu tenho muito prazer na sua vida. Imagina que momento maravilhoso foi para Jesus, hein? Eu não sei se todos aqui tiveram, mas essa experiência, quem não teve, com certeza vai entender também. Como é gostoso um abraço de um pai, não é? Como é gostoso um abraço carinhoso e afetuoso de alguém que ama. Não é verdade? Como é gostoso você sentir-se seguro e amado por alguém. Como isso renova a nossa fé. E algumas vezes alguém volta-se para a gente e diz assim: é tudo que eu precisava. Não é verdade? Os casais sabem muito bem disso, porque vez por outra é nisso que a coisa pega. Não é porque faltou o eletrodoméstico, não é porque o carro não é do último tipo, não é porque não é a casa dos sonhos, mas é porque faltou o abraço, é porque faltou o afeto, porque faltou o aconchego, porque faltou o olho no olho, que faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo. Amém? Estou falando bobagem aqui? Não é verdade? E é nesse ponto, é nessa área que o diabo quer alcançar alguma vantagem sobre Jesus. Será que você é realmente o Filho de Deus? Será que realmente você é um filho amado? Meus irmãos, é incrível. Comece a pensar nas suas experiências de vida. E pense que muitas vezes não foi aí que começou o declínio espiritual. Não foi aí que começou o desânimo. Quando você começou a duvidar que o amor de Deus por você é incondicional. Quando João fala sobre a ministração da ceia, ele diz assim, palavras de Jesus: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. João capítulo 13. O que é que a palavra está querendo dizer? Que Jesus amou os seus, e esse amor é incondicional, que ele amou os seus filhos, mesmo quando os seus filhos foram desobedientes, mesmo quando os seus filhos o traíram, mesmo quando os seus filhos foram infiéis, mesmo quando seus filhos não corresponderam, a Bíblia diz que o amor de Deus por mim, por você, não mudou. Que ele não deixou de amar você. Mas quantas vezes não é aí que nós começamos a desanimar, porque nós pecamos, erramos, pisamos na bola, como a gente gosta de falar, e aí alguma coisa não dá certo na nossa vida, o que você pensa? Deus está me punindo, me disciplinando, porque eu já não sou mais a mesma pessoa. E talvez seja porque nós somos assim, né? O nosso amor é relativo. Nosso amor muitas vezes é condicional. Nós amamos quando temos retribuição, mas quando essa retribuição não vem, nós temos tanta dificuldade com esse negócio, de continuar amando. De continuar amando. Eu estava falando sobre isso com um casal em crise, e a esposa argumentava comigo que não havia correspondência da parte de seu marido, e me perguntou: e aí, o que é que eu faço? E eu disse para ela assim: biblicamente, continue amando. Mas mesmo não sendo correspondida, esse é o amor unilateral, esse é o amor incondicional, o amor que Deus derrama em meu coração e que eu preciso reproduzir.
Ah, mas é tão desafiador isso para nós. Então, porque nós agimos assim, de maneira condicional, nós pensamos que Deus também é assim, que o amor de Deus é condicional. Então, nós começamos a ser tomados por dúvidas, por medos e por insegurança. Basta vir um resultado negativo. Basta vir uma adversidade e nós logo começamos. Será que Deus continua me amando e sendo favorável comigo? E às vezes tem algum irmão desatento na palavra, que quando você compartilha com ele uma luta, ele volta-se para você e fala o que é, meu irmão? Dá uma olhada na sua vida, deve ter algum pecado aí. Não é? Tem alguns irmãos que ainda dão uma forcinha para o diabo. Me perdoe a expressão, mas a verdade é essa. Fazem esse papel que o diabo fez. Será que você não está passando por adversidade porque tem um pecado oculto escondido aí, não? E aí você sai pior naquela conversa, não é? Aí que você sai para baixo mesmo, com dúvidas do amor de Deus. É nesse ponto, querido, que muitas vezes nós começamos a perder a batalha. E foi nesse ponto que o diabo se mostrou tão astuto. A base para a sua tentação. Será que você realmente é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, por que você está com fome? Por que Deus permite que as necessidades físicas sejam tão reais e às vezes até se agravem na sua vida se você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que você está 40 dias sem comer? E a Bíblia diz que depois de 40 dias Jesus teve fome. Então o diabo se aproxima dele com essa proposta. Se você é realmente filho de Deus, se Deus te ama de fato, por que Deus te trouxe aqui para você ficar com fome? Por que Deus está permitindo que você permaneça tanto tempo com essa necessidade física? Essa é outra área dificílima na nossa vida. O suprir das nossas necessidades físicas. De novo, eu volto a enfocar os casais e a família, principalmente o casal. Quantas vezes não é aqui que a coisa pega? Não é no suprir das necessidades físicas, em que muitas pessoas acabam se embrenhando em casos extraconjugais com a justificativa de que suas necessidades não foram supridas. E aí você vai buscar a raiz de um desmoronamento familiar, a raiz da infelicidade de uma família que foi destruída, você vai encontrar a raiz aí, nessa base. Necessidade não suprida. Então é nesse ponto que o diabo se aproxima e quer alcançar alguma vantagem, quer testar Jesus, atacando a fraqueza. Essa é uma área vulnerável à fome. Mas o desafio está em como suprir essa necessidade. Então o diabo faz uma proposta para Jesus. Olha, primeira coisa, se você é filho de Deus, por que você está passando necessidade? Segundo, tem uma proposta para você. Tem um jeito de você suprir a sua necessidade independente de Deus. Olha como é o diabo. Primeira coisa, se Deus é realmente seu pai e te ama, por que necessidade? E aí você dá ouvido a ele e começa a processar isso. Será mesmo? Será que a bondade de Deus combina com a minha real necessidade? E aí ele parte para a segunda tentativa dentro da mesma área. Já que ele alcançou o nosso ouvido, ele parte para o segundo ponto. Venha que eu vou te mostrar uma maneira de você suprir a sua necessidade fora dos planos de Deus, ou fora da liderança, fora do domínio de Deus. Afinal de contas, esse Deus é meio carrasco.
Ele exige, ele quer obediência, mas está te deixando com fome. Então eu vou te mostrar um outro caminho mais fácil. Amém ou não? Tem sentido? E ele volta-se para Jesus e diz assim: manda que estas pedras se transformem em pão. Afinal, você é Deus e tem todo o poder também, ou não tem? Então use esse poder e saia do domínio de Deus e supra a sua necessidade. Em segundo lugar, a segunda tentação, a segunda investida que o diabo faz na vida de Jesus. O segundo campo de batalha nosso. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, de novo, se você realmente é filho de Deus, atira-te daí para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E esses anjos te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus havia acabado de dizer que confiava na provisão de Deus. Então o diabo diz assim, você crê mesmo nesse Deus? Então, por que você não experimenta ele? Você crê realmente nesse Deus? Faz uma prova dele. Presta atenção na astúcia do diabo. Se você crê realmente que ele te ama, faz uma prova. Atira-te daí para baixo, que os anjos vão te sustentar. Interessante que em todas as tentações, o diabo cita a Bíblia Sagrada. Olha como ele é astuto. Ele usa a própria palavra para te tirar da palavra, apenas torcendo a palavra. Aliás, meus irmãos, esse sempre foi o problema. O homem caiu no Éden porque o diabo torceu a palavra. E aqui ele volta novamente a tentar o homem, o representante do homem, Jesus, torcendo um pouquinho a palavra. A terceira tentação diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O diabo deslumbrava com a torturante possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. A questão aqui não era tanto a de Jesus tornar-se rei, porque Deus já havia prometido a ele que ele seria rei. Mas como e quando Jesus seria rei? Como e quando seria o reinado de Jesus? O reinado de Jesus foi via cruz. Jesus tornou-se rei porque ele foi à cruz e morreu por mim e por você. Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. E um dia a Bíblia diz que ele há de vir para julgar vivos e mortos, voltará como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas antes disso ele passou pela cruz. Então o diabo está fazendo uma proposta aqui tremenda para ele. Você vai se tornar rei e não precisará da cruz. Você alcançará todos os benefícios que você quer, a glória e o poder, sem nenhum sacrifício. E eu penso que essa é uma tentação muito moderna. Alcançar êxito sem nenhum sacrifício. A gente, como brasileiro, dizem os especialistas que nós somos o povo que gosta, de tomar atalhos para o sucesso. A gente sempre está aí atrás do pulo do gato. Do sucesso sem sacrifício. A gente está sempre atrás dessas novidades. Como que eu faço para chegar lá sem nenhum sacrifício?
A Bíblia Sagrada diz que não há glória sem cruz. Não há glória sem cruz. Esse é um princípio que Deus estabeleceu para mim. Quando eu falo para você em vida cristã vitoriosa, em se apropriar da vida abundante que Cristo tem por mim e por você, eu estou chamando você para nós passarmos pela cruz. E é isso que muitos pregadores têm escondido dos seus auditórios. Olha, você vai ser próspero. Você vai alcançar o sucesso que você espera. Basta você fazer isso e aquilo. Não existe glória sem cruz. Não existe sucesso sem que você se disponha a algum sacrifício. Você quer uma vida abençoada? Quantos aqui querem, pastor? Eu sinceramente, eu quero uma vida abençoada. Você quer ser uma vida abençoada? Levanta a mão para mim. Pode levantar, não é uma pegadinha, não. Amém. É lógico, todos nós queremos. Agora, se eu perguntasse diferente para você, você está disposto a pagar o preço para essa vida abençoada? Você está consciente, você está disposto? Talvez muitos de nós iríamos ter uma atitude assim mais reflexiva. O que envolve isso? O que envolve? Quantas vezes Jesus não desafiou os seus discípulos nesse sentido, né? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser continuar me seguindo, eu quero dizer para você que me seguir ou tornar-se meu discípulo não é essa festa que você está vendo aí, não, de cego sendo curado, paralítico andando, pão se multiplicando. Eu quero mostrar para você que vida cristã é tomar a cruz, negar-se a si mesmo. É uma vida de constante humildade, constante quebrantamento. É uma vida de confissão da nossa miséria. É uma vida de choro, muitas vezes. Porque se nós estamos em Cristo diariamente, nós seremos conduzidos por Ele ao deserto para conhecer a nós mesmos, quem realmente nós somos. Meu amado irmão, uma das experiências mais sobrenaturais que um crente precisa almejar é essa, conhecer a si mesmo por meio da cruz de Cristo. E eu diria para você que aqui está, quem sabe, o ponto central. Porque nós queremos que o mundo mude, nós queremos que a esposa mude, o marido mude, os filhos mudem, a igreja mude. Mas nós não estamos muitas vezes dispostos a fazer as mudanças que precisam. Nós queremos que todos paguem o preço, mas às vezes nós não ainda estamos dispostos a pagar esse preço de uma vida de arrependimento, de uma vida de santificação, de uma vida que realmente agrade a Deus. Então o que o diabo está propondo aqui é um atalho, dentro de uma realidade, meu amado irmão, desafiadora. Tem alguém com fome, e tem alguém que está olhando para frente, o nosso Jesus, e vendo uma multidão reunida, dizendo assim: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então o diabo chama Jesus e diz assim: Jesus, você sabe o que vai acontecer, não é? Essa multidão por quem o Senhor vai morrer, vai negar o Senhor. E por causa do voto deles, o Senhor será crucificado. O Senhor quer continuar? Eu tenho uma outra proposta para o Senhor. A gente divide os reinos desse mundo, bem a meio. É somente o Senhor prostrado me adorar, e nós vamos tomar o atalho. E o Senhor será rei do mesmo jeito. Só que sem cruz, sem sofrimento, sem luta, sem batalha. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Desafio de vida cristã nos nossos dias. Nós lutamos tanto, né, meus amados, por uma vida confortável, não é? Você já viu quanta energia nós gastamos por causa do conforto? Quanta energia nós gastamos para ficar livre da dor? Quanta energia nós gastamos para ficar livre da humilhação? Quanto nós temos dificuldade com as frustrações da vida? Quanto cada vez mais nós temos dificuldade para olhar para nós mesmos e nos arrependermos pelos nossos pecados.
Já parou para ver quanto mais passa o tempo, mais nós estamos tão difíceis de lidar com isso? Esse texto nos ensina que tudo começa aí. Tudo começa quando eu e você resolvemos passar pela cruz. O texto nos ensina também que o grande recurso nosso já está posto. Quando você pensa em quem é o diabo, quando você pensa nas astúcias do diabo, quando você pensa em quem você é, quem nós somos, na nossa fragilidade, você vai chegar a uma conclusão: eu não tenho como vencer o diabo. Amém? Eu não tenho como vencer o diabo. Essa é a conclusão que você vai chegar, se você entendeu a palavra. Você vai dizer para mim: pastor, como assim eu não tenho como vencer? Não. Sozinho você não tem como vencer o diabo. Então, você se identifica com Cristo na cruz do Calvário, que venceu todas as nossas batalhas. Você olha para a cruz, se identifica com a cruz, com Cristo morto, e ressuscita com Ele para uma nova vida. A Bíblia fala que esse é o princípio da identificação espiritual. Cristo passa a viver em mim, a habitar em mim, eu passo a usufruir dessa vida de Cristo, e aí então eu começo a participar da vitória de Cristo. E a vitória de Cristo passa a ser a minha vitória. Esse é o princípio da identificação. E por isso eu e você precisamos perguntar: eu já estou em Cristo? Nós já estamos em Cristo? Porque talvez me ouvindo aqui essa noite, você esteja dizendo: pastor, eu não tenho vivido uma vida abundante, a minha vida cristã não tem sido vitoriosa, eu tenho sido vencido pelo pecado tantas vezes, a minha vida não tem produzido frutos, às vezes eu vejo apelos, às vezes eu vejo os pastores falar de missões, às vezes eu vejo falar de evangelização, mas essas coisas estão tão distantes para mim, eu não consigo olhar para o mundo, porque estou tão voltado para os meus problemas, tão dominado pelo egoísmo, eu não consigo sair desse ponto. Então eu digo para você: olha, o caminho é esse. O caminho para uma vida vitoriosa é você se identificar com Cristo na cruz do Calvário e começar a participar da vitória dele. Hoje à noite você tem a oportunidade de voltar-se para Jesus, mais uma vez, e pela fé identificar-se com ele na cruz do Calvário, morrer com ele. Hoje nós vamos fazer esse exercício espiritual. Mais uma vez nós vamos morrer com Jesus. Morrer para os nossos pecados, morrer para o nosso egoísmo, morrer para a nossa vaidade. Eu e você precisamos praticar isso hoje à noite, para que Deus nos abençoe. Eu preciso morrer para mim mesmo. E depois eu ressuscito com Jesus para uma nova vida. Assim como eu me identifico com Ele na morte, eu me identifico com Ele na ressurreição. E a Bíblia diz que então eu sou vivificado por Ele. Eu tenho vida cristã, eu tenho vida espiritual. E aí, meu amado irmão, começa a vida vitoriosa. Segundo lugar, o recurso que Deus proveu para nós é a sua palavra. Todas as vezes que Satanás tentou a Jesus, ele enfrentou Satanás e derrotou Satanás com a palavra. Jesus apenas citou a palavra. Jesus não buscou uma resposta nova. Jesus não buscou uma resposta nova. Ele citou a palavra. E eu pergunto a você, nós não estamos também diante de um desafio aqui? Enquanto o mundo metralha, a nossa cabeça com valores anticristãos, nós precisamos oferecer resistência, nós precisamos oferecer uma contrapartida, e isso é a palavra. Ela precisa dominar o meu coração, ela precisa dominar a minha mente, os valores do reino de Deus. A Bíblia diz que essa é a nossa luta contra o mundo, que tenta formatar a nossa cabeça de maneira diferente, mas nós estamos em Cristo, e nós pensamos as coisas lá do alto, os nossos valores são os valores do reino de Deus. Essa é a minha batalha e a sua batalha. E é por isso que eu preciso me alimentar diariamente dessa palavra. É a palavra de Deus que formata a minha mente, para que eu possa viver como Cristo quer que eu viva.
É a palavra de Deus que vai moldando você, vai aperfeiçoando, vai tirando as impurezas, mudando os seus hábitos, mudando a sua forma de pensar, para que cada vez mais você se conforme com a vontade de Deus e viva para agradá-lo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre isso, né? Sobre você se apresentar a Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. Não aceite essa imposição do mundo. Não aceite a formatação do mundo. Resista a ela. E só tem uma maneira. Submeta a sua mente à formatação da palavra. Eu e você precisamos conhecer mais a palavra. E quando o inimigo chegar com essas propostas de atalhos e de suprir as minhas necessidades de uma maneira que Deus não me autoriza, eu preciso dizer, está errado. Eu tenho um compromisso com Deus e eu não negocio. Eu sou de Jesus e vivo para Ele. Essa é a nossa batalha. Eu queria terminar falando para você que esse texto me ensina, por último, 3 lições. Primeiro, Deus só leva para o deserto quando Ele quer exaltar nos montes. Repita comigo, por favor. Deus só leva para o deserto quando quer exaltar nos montes. Deus só leva para o deserto quando quer exaltar nos montes. O mesmo Deus que me leva para o deserto, Ele vai me exaltar no monte. Lembre-se, segundo lugar, de que o batismo, a nossa pública profissão de fé, é um compromisso com a cruz de Cristo. Hoje eu e você celebramos um compromisso com a cruz de Cristo. Lembre-se desse processo, morrer para mim mesmo e ressuscitar para uma nova vida. A cruz de Cristo está no meio da sua alma, da sua mente. O morrer para mim mesmo é algo que eu preciso praticar na minha vida. E o viver para Cristo é outra coisa que eu preciso praticar na minha vida. Lembre-se, eu e você estamos comprometidos com a cruz. Em terceiro e último lugar, guarde no seu coração o que Deus disse a seu respeito. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nunca, em absoluto, meu irmão, nunca duvide disso. Que você é um filho amado e que Deus está comprometido com você até o fim. E a boa notícia do Evangelho é que nada, absolutamente nada, pode tirar você das mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Nem o diabo, por mais astuto que ele seja, ele pode tirar você das mãos de Deus. Lembre-se disso.